Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à União Municipal Espírita de Petrópolis. Hoje, pelo visto, o pessoal ficou um pouquinho com medo da chuva, né? Mas, de qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos, porque sabemos que não somos só nós que estamos aqui encarnados. Temos muitos irmãos aqui também que estão conosco, necessitados também de assistir, de ouvir os ensinamentos do Cristo. Então, que tenhamos uma noite de muita paz, que possamos aproveitar ao máximo a reunião da noite. Nós vamos ler uma página do livro Sempre Melhor, do nosso irmão José Carlos de Luca, para fazer a meditação e em seguida, então, podemos fazer a nossa prece. Fracasso não significa derrota final. Ele apenas sinaliza que, no momento, não deu certo, por não termos feito tudo o que era preciso fazer para alcançar o êxito esperado. A realização de nossos sonhos foi apenas adiada para o futuro e não cancelada definitivamente. O verdadeiro fracasso que alguém pode experimentar é julgar-se fracassado para toda a vida. O málogo é uma experiência passada, não um decreto para o futuro. Quem fracassou uma vez está muito mais preparado para a vitória do que aquele que nunca tentou. A vitória pertence não àqueles que nunca erraram, mas àqueles que nunca desistiram, apesar dos erros que certamente experimentaram. Então, meus irmãos, nesse momento vamos procurar visualizar a presença do amigo Jesus, deixando com que Ele chegue até cada um de nós com todo o seu carinho, com todo o seu amor, nos envolva, nos abrace e nos fortaleça. E assim, Senhor, mais uma vez, aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando através dos Teus ensinamentos o amparo necessário, Senhor, para a nossa caminhada. Que possamos nos fortalecer a cada dia, procurando colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos, jamais desistindo, jamais desanimando, mas tendo a certeza de que tudo passa e de que dias melhores virão. Que Tu possas, amigo, abençoar esta casa de amor e a cada um de nós que aqui se encontre, encarnados e desencarnados. Te pedindo pelos nomes que foram colocados ali na cesta e também pela nossa irmã Neuza, que irá nos trazer os estudos da noite. Que ela seja assistida e amparada, Senhor. E que possamos, assim, ter uma noite de paz. Obrigado por tudo, Senhor. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, como Neuza já colocou aqui, parábola dos trabalhadores da última hora. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos falar da gente, né? Bom, vamos lá. Eu vou ler a parábola toda, para a gente não se perder. Depois a gente comenta. Algumas pessoas podem não lembrar. Pois o reino dos céus é como um homem, pai de família, que saiu de manhã, tirar o vento do Fernando, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros
que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eu vou dando spoilerzinho para a gente não se perder. Reparem que na primeira hora ele disse que daria 1 denário. Às 9 horas ele disse que pagará o que é justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha e recebereis o que for. Aqui receberás, tá, gente? Eu digitei errado. O que for justo. Essas está saindo hoje. Ora, estas palavras, meio-dia, 3 horas, 5 horas, não foi o que Jesus usou, mas é o que o Alírio usa aqui no livro. E como realmente é mais fácil de entendimento, eu coloquei dessa forma, né? Vão vocês também trabalhar na vinha e receberás o que for justo. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus capítulo 20, de 1 a 16. A gente tem muita coisa para comentar por toda essa parábola. Então, vamos, mesmo que depois eu tenha que voltar alguns slides, vamos seguindo aqui. O reino dos céus significa a aquisição da transformação interior por meio do trabalho do bem, que todos somos convidados a realizar. Então, quando eu falei com vocês assim, observem que ele fala com um que é 1 denário, dos outros ele só fala: pagarei o que for justo. Quando ele diz que por meio do trabalho do bem todos nós somos convidados, sim, todos nós somos convidados ao trabalho do bem. O que a gente precisa? Boa vontade. O que a gente precisa? Ser voluntário. E vocês observem que na última pergunta, vou voltar aqui um pouquinho. O último que ele faz a pergunta. Aqui. Saindo por volta das 5 horas da tarde,
encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Então, o Senhor percebeu que eles estavam ali o dia todo. Não foram porque não foram contratados, mas eles estavam disponíveis. Então percebam que isso fez a diferença na hora que ele contratou. Por isso ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha e recebereis o que for justo. Esses são detalhezinhos que a gente vai comentando, por isso que eu voltei ali. Deus nos convida para trabalhar na vinha. É como pai de família. Ele nos convida o tempo inteiro, todos os dias, às 24 horas. Nós temos oportunidade de fazer o bem. Não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. O homem combina com os trabalhadores da primeira hora um denário pela jornada. Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Simão Pedro, e ele diz que, como ele é mineiro, ele fala assim, aqui em Minas, a gente costuma dizer que combinado não é caro. E é verdade. Tudo que a gente combina não é caro. Não adianta reclamar depois. Se foi combinado, é combinado. E foi o que ele fez ali com os trabalhadores da primeira hora. O que ele combinou? Trabalha na minha vinha e eu te darei um denário. E eles foram. Então, no momento que isso foi acordado, não interessa o que ele vai fazer com os outros trabalhadores. Foi como ele disse: eu posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. Você vai se incomodar porque eu quero ser generoso com o que é meu? Não tem como, né? Se analisarmos de forma literal, parece que Jesus foi injusto. Porém, toda parábola tem um sentido figurado. Para entendê-la, é necessário refletirmos sobre o significado dos símbolos. No caso, o que é um denário. Porque, é o que eu falei agora, parece estranho a gente observar que Jesus contrata uma pessoa por 12 horas para trabalhar e paga um denário. Contrata um por 1 hora e paga um denário. É esquisito. Mas, vamos entender o significado de denário. Que pagamento é esse? Que tanto faz trabalhar 12 horas quanto 1 hora. E ele é o mesmo. Sim, ele é o mesmo. É o pagamento ao trabalho realizado com entusiasmo, alegria e disposição, que produza paz de consciência e o sentimento de dever cumprido. Então, isso aqui é boa vontade, é fazer com carinho, com dedicação, com disponibilidade, é estarmos disponíveis para Jesus, 24 horas por dia, todos os dias. Eu sempre comentei em alguns trabalhos voluntários, como, vou dar exemplo daqui da UNEP, né, que é onde eu estou agora, como Praça Florida, como outros que eu já fiz. Às vezes as pessoas confundem trabalho voluntário com trabalho, eu vou a hora que eu quiser. Não é isso. Trabalho voluntário é trabalho com responsabilidade. É um trabalho não remunerado, mas não é um trabalho eu vou a hora que eu quiser. Trabalho a hora que eu vou, a hora que eu vou. Trabalho eu vou a hora que eu quiser, não é assim. Então, quando a gente está disponível para Jesus, quando a gente assume um compromisso com Jesus, quando a gente assume um compromisso voluntário, a gente tem que estar ali. Lógico, existem imprevistos, a gente pode passar mal, alguém da família pode passar mal. Gente, tudo é normal. Nós estamos aqui
encarnados, planeta de provas e expiações. Mas não é eu vou na hora que eu quiser. Então a gente tem que ter bastante consciência em relação a isso, né? Porque trabalho voluntário é trabalho com responsabilidade. Este pagamento é um sentimento, uma conquista espiritual, que não depende do número de horas trabalhadas, mas da dedicação das horas trabalhadas. Por isso é igual para todo mundo. Então, não depende de tempo, não depende de quantidade, depende de qualidade. Quanto tempo eu fiquei trabalhando? Não importa. Agora, e a qualidade que eu trabalhei? A boa vontade que eu me dediquei? Isso é que importa. Quando a gente consegue se entregar com carinho, com amor, com dedicação, com boa vontade, com disponibilidade, isso é importante no trabalho de Jesus. E é isso que o denário paga. É essa conquista que a gente tem. E é essa conquista que nos faz elevar cada passo, cada degrau, cada tijolinho que a gente consegue conquistar. Jesus conclui a parábola dizendo: assim os derradeiros serão os primeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E nós, espíritas? Somos os trabalhadores da última hora? Vamos abrir uma enquete? O que vocês acham? Seu Léo? Poderemos ser, se quisermos, informações para isso temos. Somos, Adriano? Xena? Somos os trabalhadores da última hora? Somos os dois, né? Somos os de última hora, em alguns momentos, em outros somos os que estão desde o início da jornada. Acho que a gente vai. Acho que depende da circunstância do momento, né? O que você acha, Fernando? Eu concordo com o Léo, sim. Nós temos todo hoje o conhecimento necessário para sermos os trabalhadores da última hora. Fala, Nancy, com a sua experiência espírita desde que nasci. Ah lá, Roseli chegou. Roseli, nós somos os espíritos. Ah, Rogério aí. Ah, chegou a voz de quem sabe tudo. Rogério, nós somos os trabalhadores da última hora? Pronto, viu? Falou a voz da experiência. Bom, então vamos ver o que diz aqui no livro do Alírio. Quem somos nós? Sim, somos os trabalhadores da última hora. Já fomos chamados ao trabalho em outras horas, mas negligenciamos o convite, preferindo César a Jesus. Agora, somos convidados a lida novamente. Na última hora que nos resta, é fundamental que aproveitemos a oportunidade, pois Jesus disse que são muitos os convidados, mas poucos os escolhidos. Eu queria pedir permissão a vocês de ler. Vou ler frases soltas, tá? Desse livrinho, fininho, quase ninguém conhece, Paulo Estevam, que vai nos relatar a importância da última hora, aquela que o pai da família, o senhor da vinha, foi pegar os últimos convidados para trabalhar, a última hora. Então eu vou ler trechinhos soltos, tá, gente? Falando de Saulo.
próprio Saulo relatando. Ele próprio não saberia explicar o que passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso, nesse momento ele está no caminho de Damasco. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se como a solicitá-lo por fortes interrogações. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios, entre os vultos mais destacados da sua raça, mais destacados de sua raça. Aí, passando para outra página. Outra luz que banha os olhos deslumbrados e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando uma inflexão de voz inesquecível o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Quem sois vós, Senhor? Ao meu lado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, viu ali, no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, e ele, Saulo, se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Então, percebam que Emmanuel aqui, ele já traz para nós a importância de um minuto. Um minuto aqui já fez a diferença na vida de Saulo. Aí depois tem mais um trechinho, eu lembro para vocês, pequenininho. E às vezes é muito comum também quando a gente tem algum ente querido no CTI, isso é muito comum. E a pessoa está bem fragilizada já, há bastante tempo naquela situação. E às vezes a gente não entende, né? Por que a pessoa está ali naquela situação, quase que vegetativa, e a gente não entende. Quer dizer, muitas pessoas não entendem. Nós, espíritas, temos essa explicação, né? Por quê? Porque o espírito necessita daquele momento. O espírito está necessitando de passar por alguma coisa, por algum processo, que ele precisa estar ali. Então, ele está ali por algum motivo, até a hora que acaba realmente a necessidade dele estar aqui, encarnado, para ele poder desencarnar tranquilo. Então, às vezes, é esse momento que para a gente ele está ali vegetativo, vamos dizer assim, mas é o momento que ele precisa para entender algumas coisas, para poder fazer uma passagem que ele possa suportar algumas coisas,
Então são coisas que só a espiritualidade mesmo para explicar. Nós não podemos explicar estando aqui, encarnados. Mas a espiritualidade pode, a gente sabe disso. Então tem coisas que às vezes fica difícil da gente suportar, da gente entender. E quando ele fala aqui da última hora, é isso. É a última hora que nós temos. Nós estamos, segundo os livros de Valdo, etc., nós estamos encaminhando para o planeta de regeneração. E aí nós vamos falar isso daqui a pouco aqui. Nós somos os trabalhadores da última hora dessa parte de provas e expiações, entrando para o planeta de regeneração. Vê, aqui nós vamos continuar, ó. Por que são poucos os escolhidos, apesar de muitos convidados? Basta estar na vinha para usufruir do salário? Não. Nós já vimos que não. Não basta estar ali. Você tem que estar ali fazendo por onde? Porque não basta estar na atividade para receber. É necessário cumprir o dever de servir a Deus com entusiasmo, alegria e disposição, com boa vontade, com carinho, com dedicação, com amor ao próximo. Não é estar por estar. Não é, eu vou na MEP. Eu vou. Eu só vou. Não é isso, gente. Não é eu vou à igreja. Não falando dos outros, não, porque eu vou falar de mim mesmo, tá? Não vou falar de outra religião por causa de outras pessoas, eu vou falar de mim. Antes de me tornar espírita, eu venho de um lar católico. Mas eu venho de um lar católico que fui batizada, fiz primeira comunhão, aquela coisa toda, mas eu não ia à igreja. Aí as pessoas perguntam, qual é a sua religião? Católica. Só. Mas eu não fazia nada que realmente um bom católico faz, porque tem gente que realmente faz, legal, né? Vai à igreja todo domingo e trabalha, e tem negócio de eucaristia, e não sei o quê. Legal. Mas eu não. Eu não fazia nada, eu só me dizia católica. Então, a gente sabe que, às vezes, muitas pessoas fazem isso. Só dizem que vão. E aí a gente percebe, eu percebi, quando me tornei espírita, e que vim para o centro espírita, Amor e Caridade, aqui, principalmente aqui, eu percebi que ser espírita e falar assim, eu sou espírita, é muito mais do que vir à casa espírita. Ser espírita aqui dentro é fácil. É encontrar a Dani, a Nancy, seu Léo. Isso é muito fácil, gente. Encontrar a Jornantina, dar beijo, dizer que está tudo bem. Isso é ótimo. Vamos ser espírita do portão para fora. É aí que o negócio pega. É aí que nós temos que saber que nós estamos na última hora. É aí que nós temos que perceber que nós somos os trabalhadores da última hora, sim. Por quê? Porque nós temos o compromisso dentro da nossa primeira escola, que é a família. Nós temos um compromisso espiritual ali dentro da nossa primeira escola. Com os filhos, com pais, com esposa, com marido, com sogra, com tios, com irmãos. Nós temos um compromisso espiritual. Não existe espírito que caia na família do nada como ovelha negra. Isso não existe. Se é um espírito muito diferente, ele está ali porque ele precisava saber o que é família. E essa família está acolhendo esse espírito porque precisa desenvolver um monte de coisa. Paciência, tolerância, resignação, bondade, amor. Então, não existe acaso na espiritualidade. Depois nós vamos para outra fase, que é a escola, sociedade, trabalho, casa espírita, rua, trânsito, né? E aí a gente vai
passo a passo. Então é muito difícil, assim, até a hora que a gente possa dizer, eu sou espírita, mas mesmo assim a gente escorrega, né? A gente escorrega, né, Nancy? Muitas vezes. Mas estamos a caminho. E é isso que é bom. E Kardec nos mostra isso no Evangelho, quando ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírito pela tentativa de transformação, de vencer as más tendências. Então nós estamos a caminho, nós já sabemos onde erramos, o que erramos. A lei de justiça, de caridade, de bondade está dentro da nossa consciência, porque nós sabemos que a lei de Deus está na nossa consciência. Nós sabemos a hora que nós erramos, que nós pisamos na bola. Nós sabemos. Nós podemos até não falar com ninguém, mas nós sabemos, nós temos consciência disso. E do momento que a gente tem consciência disso e a gente passa a evitar que aconteça, nossa, é bom demais. E quando acontece, que acontece, a gente tenta melhorar de alguma forma, pedir desculpa, não continuar errando. Bom, vamos seguir aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 5, tem uma mensagem chamada Os Obreiros do Senhor. Ela diz o seguinte: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, em 1862. Então nós temos certeza, convicção de que estamos no caminho certo. Como disse o seu Léo, como disse o Fernando, nós temos material para isso. Nós temos a codificação, nós temos muitos livros que nos auxiliam, de Chico, de Valdo, de Ivone, milhares. Né? Temos agora a internet, que não é por acaso que está aqui nesse momento. Tem muita coisa perigosa, mas também tem muita coisa boa. Muita coisa que nos facilita a estudar, a entender, vídeos bons. Então, nós temos condições de aprender, temos condições de melhorar. Terminando aqui aquele texto do Paulo Estevam, ele diz assim: foi quando notou, Saulo, foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento, e em qualquer parte, a medição de novos ensinamentos. O Cristo chamaram por todos os meios e de todos os modos. Então, observem aqui que Emmanuel já relata em Paulo Estevam, que ali também o Alírio falou sobre isso, que nós já preferíamos César a Jesus. E aqui também Emmanuel diz que Saulo foi chamado por várias formas, por Abigail, por Estevão, por várias formas, né? Em todas elas ele foi negando. Saulo compreendeu desde o primeiro momento, primeiro encontro com Estevão,
forças profundas e compeliam a cada momento, em qualquer parte, a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamaram por todos os meios e de todos os modos. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombroso dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua profissão de fé. Senhor, que queres que eu faça? Esse relato de Emmanuel, que Saulo relata ao meio-dia, isso é muito significativo. Porque o meio-dia é a mudança de uma parte que se iniciou para uma que vai finalizar daqui a pouco. Não é isso? É a saída do amanhecer para a ida do entardecer. E Saulo se deu conta ao meio-dia. Ele se deu conta que ele tinha sido chamado várias vezes antes e não quis atender ao Cristo. Ele só foi atender no caminho de Damasco. Ele só foi atender quando ele percebeu aquela luz, que ele percebeu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que ele se viu de joelhos no chão. Ali ele foi entender que era o Cristo. E o que é interessante também, isso até eu vi num filme sobre Saulo, sobre Paulo de Tarso, no caso, que Saulo foi o único chamado por Jesus depois que Jesus morreu, né? Saulo foi o único chamado por Jesus depois da sua morte. Todos os outros foram escolhidos por Jesus antes. Saulo não. Saulo só depois Jesus apareceu para ele. E ele levou um tempo para entender o que era aquele chamado do Cristo na sua vida. E se transformou em um dos maiores apóstolos, junto com Pedro. E é interessante a gente analisar quem eram os 12 apóstolos, né? Que Jesus escolheu a dedo. Quer dizer, 11 Jesus escolheu a dedo. Um entregou ele, o outro negou, né? Os outros 9 fugiram. Saulo só foi chamado depois que ele morreu. E foi escolhido a dedo. Imagina nós. Como é que a gente escolhe? Não tem como escolher. Mas se a gente pensar, e Jesus não sabia de tudo. Jesus conhecia o coração de todos eles. Jesus conhecia o que iria acontecer. Quando Pedro o nega 3 vezes, e depois quando ele chama Pedro e pergunta por 3 vezes se ele o ama, ele queria que Pedro se reiterasse de que ele confiava em Pedro. Que ele tivesse novamente essa certeza de que ele confiava nele. Jesus confiava nele. Que ele não tivesse dúvida disso dentro do seu coração. E Pedro e Paulo foram os mais importantes apóstolos que nós tivemos, que Jesus teve. Então, são detalhes da história de Jesus importantíssimos para a nossa história. Que a gente tem assim que pensar muito e estudar muito sobre isso. A história de Paulo de Tarso, no sábado, né, quando a Dani fez a roda de conversa sobre os livros, né, eu até comentei sobre isso.
que eu gosto muito dos livros que falam sobre Francisco de Assis e sobre Paulo de Tarso, que me encantam, porque é uma história assim, encantadora, você vê essa transformação de Saulo para Paulo. Como foi isso, como se deu, o que ele fez depois. É uma história encantadora. Vale a pena ler. Bom, continuando aqui, que eu ainda quero botar um vídeozinho. Vídeo não, uma música. O texto do Espírito de Verdade é muito claro e nos convida a realizar as nossas atividades com fidelidade ao bem, nesta última hora que nos resta. Caso assim ocorra, seremos os primeiros servidores na grande obra de regeneração pelo Espiritismo nos próximos séculos. Olha que beleza, gente! Nós somos os últimos, os trabalhadores da última hora, agora. E temos a chance de ser os primeiros trabalhadores da regeneração pelo Espiritismo nos primeiros séculos. Ou seja, nós estamos no meio-dia. Para a gente agora é meio-dia. Nós estamos saindo ali daquela parte da manhã e entrando na parte da tarde. Vamos pensar nisso com carinho. Vamos estar disponíveis para Jesus. Todos os dias, todos os momentos, nós temos uma forma de fazer o bem. A gente não precisa estar dentro da UMEP. A gente não precisa se comprometer de vir aqui, ficar 2 horas na sala de costura para fazer enxovalzinho de bebê. Não precisa. A gente não precisa se comprometer de vir para a evangelização quartas e sábados. Se for possível, ótimo. Mas a gente pode fazer o bem em qualquer lugar. A gente faz o bem fora da UMEP também. E como? A gente faz o bem em qualquer lugar, a qualquer hora. Vamos nos comprometer com isso. E quando eu digo vamos nos comprometer, é conosco. É a gente com a gente mesmo. Não é com ninguém, não. Ninguém precisa saber do compromisso que a gente faz. Porque a lei de Deus está aqui, na nossa consciência. Então a gente se compromete é com a gente mesmo. Porque quando a gente fizer alguma coisa errada, também é aqui, que a gente vai ter que responder. Então, as coisas são mais sérias, vamos dizer assim, do que o que a gente pensa. Mas nós temos tempo ainda. A frase que Chico diz é muito boa para esse texto. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podem começar agora e fazer um novo fim. Todos nós podemos começar agora. Todos nós temos tempo ainda. Basta que a gente queira. Basta que a gente tenha boa vontade. Fernanda, aquele cabo do som da... Ele não saiu no meu celular? Ah, o celular. Não, é no celular. Deixa eu só pegar aqui, gente. Que eu não deixei programado porque eu não sabia o tempo que eu ia levar. Acho que ainda dá tempo, apesar de ter que parar um pouquinho antes por causa das crianças.
celular e bota o microfone no celular. Tira então? Aqui tá ligado. Os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fardas bandejas, dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das brigas, dos vícios, nós mesmos agora. Somos apesar das dores, dos trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, abismos afora. Somos gentios doutores, escravos leitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, dos trabalhadores da última hora. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que floram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem dá-lhe bem, sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chamo a pronta terra tão fecunda, contigo serão primeiros, mãos à obra. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chamo a pronta terra tão fecunda, contigo serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Somos doces palhas em redenção, lágrimas benditas que floram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem dá-lhe bem, sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Chamo a pronta terra tão fecunda, contigo serão primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Que a gente pense nisso e não perca essa oportunidade. Muita paz.
Nós agradecemos a Neuza pela apresentação, pelos estudos. E são chegados os tempos, né? Então, amanhã a gente não vai poder dizer que a gente não sabia, porque a gente sabia. Então, muito será cobrado a quem muito recebeu. Então, que a gente aproveite essa oportunidade, já que nós escolhemos estar aqui, estudando, aprendendo essa doutrina maravilhosa, para que a gente possa arregaçar as mangas e colocar mãos à obra, porque é o que Jesus espera de nós. Então, vamos refletir um pouquinho e vamos em frente. Antes da gente fazer a prece final, eu queria só passar para vocês, quer dizer, nem sei se... a Glória está aqui, pô. Não, a Glória vai falar para vocês, ela vai dar um recado sobre a Praça Florida desse ano. Então, Glória, faz favor. Obrigada, Fernando. Gente, boa noite. Eu não sei, o Fernando deve ter falado na semana passada, mas eu vim aqui para reforçar o convite, porque a gente está no meio da Praça Florida. O que é a Praça Florida? Praça Florida, a gente iniciou a Praça Florida há muitos anos atrás, tá? Eu acho que essa é a 17ª edição da Praça Florida. A gente já trouxe vários palestrantes ilustres do movimento espírita, como Haroldo Dutra, Zé Carlos de Luca, André Trigueiro, várias pessoas do movimento espírita que têm um peso, né? Hoje em dia a gente continua perseverando. A Praça Florida já não tem mais talvez aquela largueza que tinha antes, mas a gente continua perseverando. Por quê? A ideia do Wagner era o seguinte, para muitos que conheceram, divulgar o movimento espírita e unir as casas espíritas. Então, aqui na Praça Florida, a gente está fazendo agora, nesse mês, até o dia 19, roda de conversa em cada casa espírita. Então, por exemplo, cada palestrante, às vezes, vai em outras casas para fazer roda de conversa, que é uma oportunidade muito bacana que a gente tem de trocar, né? Trocar assuntos do espiritismo com pessoas que podem participar, porque na palestra a gente, em geral, não tem essa oportunidade, né? Então, a gente está fazendo essa atividade das rodas de conversa. E aí a gente veio pedir também, encarecidamente, porque isso tudo faz parte do terceiro selo. A UMEB faz parte do terceiro selo, que é o quê? Conselho Espírita de Unificação, que abrange 19 casas espíritas adesas ao CERJ e à FEB, né? Então, a gente tem gastos, a gente tem investimentos, e esse ano a gente investiu em trazer um casal que trabalhou com o Divaldo na Mansão do Caminho, e vai ser uma oportunidade incrível da gente trocar experiências com esse casal lá no Palácio de Cristal. Então é importante também a gente tirar o movimento espírita de dentro das casas espíritas para ter uma atividade fora para as pessoas ficarem conhecendo. Só que o Palácio de Cristal é muito grande e a gente está preocupado, a gente está desejando encher o Palácio de Cristal, mesmo que a gente não consiga encher, mas que não vá, pelo menos, sei lá, só 15 pessoas. Imagina, o casal vem lá da Bahia, a gente gasta com estadia, gasta com o transporte deles, e aí tem poucas pessoas na plateia. Sem falar que vai ser uma oportunidade muito grande de conhecer esse trabalho, os bastidores desse trabalho que o Divaldo fazia também, né? Então, esse casal vai fazer um seminário no dia 12, que é esse fim de semana, esse domingo, de 9 ao meio-dia ali no Palácio de Cristal. Então, vocês estão todos convidados, os folhetos estão aqui, cada um pode pegar se já não pegou, tá? E vamos prestigiar, porque a ideia é que a gente possa se unir, porque senão a gente fica só na nossa casa, né? E a gente não tem essa troca, que é tão importante para o movimento espírita. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. E aí, semana que vem, não acaba esse final de semana, tá, gente? Semana que vem a gente aí dá continuidade, porque aí no outro final de semana tem mais atividades, mas a gente vai falando aos poucos também para não sobrecarregar vocês e também acabar esquecendo. Tá bom? Então, alguém vindo a casa pela primeira vez? Tem tão pouquinha gente que eu acho que não.
Mas a gente, boa, tá vendo? Olha lá, o senhor me pergunta. Seja bem-vindo, meu irmão. Antes de você sair, pegue comigo, quem estiver aqui, um presente nosso, tá? Um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Bom, aparece pra gente, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, obrigada, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite, nessa casa que nos acolhe com amor, entre amigos e também sob a proteção dessa espiritualidade amiga que nos envolve, nos beneficia com seus fluidos, com suas boas vibrações, nos auxiliando a repor as nossas energias depois de um dia inteiro, mas também nos auxiliando às boas reflexões, aos nossos espíritos. Que possamos levar daqui esses ensinamentos, esses bons pensamentos, olhando mais para dentro de nós e das oportunidades que temos nesta vida. Que possamos retornar aos nossos lares bem dispostos, com maior desejo de sermos melhores e procurando efetivamente sermos trabalhadores da Tua seara. Muito obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco, que assim seja. Nós agradecemos a todos pela presença. Pedimos aos aplicadores de passe que possam se dirigir à sala para que a gente então possa começar o passe e as crianças, conforme forem chegando, a gente vai atendendo. Tá bom? Eu esqueci, eu peço desculpa a todos por esse objeto que está aqui, mas é para a gente poder dar uma melhorada no salão, até para o evento que a gente vai ter na Praça Florida aqui, então a gente está dando uma melhorada no salão, tá bom?